Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Mais uma vez, né, a gente bate um papo aqui sobre os melhores trades, mini índice, contexto e movimentação do preço. E aqui, né, acho que é importante mais uma vez a gente retomar a ideia, né, de tendência e de não ficar contra, né, regras. Se você, né, se predispor a operar, né, a favor de determinadas regras, as coisas ficam mais bem encaixadas, né? Pelo menos você acaba pelo menos seguindo um padrão, e aí você segue esse padrão, né, em todos os momentos. Aqui nos 60 minutos, né, a gente conversou, né, até mesmo em outros estudos que a gente tem aqui no canal, quando falamos, né, sobre tendência, que a forma mais comum de tendência, né, é quando o mercado desempenha um impulso e canal, né? Aqui a gente teve uma oportunidade, né, que seria do mercado conseguir, por exemplo, uma reversão. Essa reversão ela dependia, né, desse ponto de inflexão. Aqui ainda não tinha tantas barras acima da média móvel de 20, então isso também tornava as coisas mais fáceis. Ó. Aqui ainda nesse momento, né, quando ele fez essa wedge, a gente tinha apenas aqui, ó, 10, 11 fechamentos aqui acima, né, da média móvel de 20. Então aqui seria uma movimentação interessante caso ele tivesse conseguido renovar o ponto de inflexão. Se ele renova o ponto de inflexão, ele podia, né, concluir esse tipo de movimentação. O nosso mercado, né, foi um dos que melhor se recuperou, né, desse grande gap de baixa, né, que teve em vários outros índices, né, pelo mundo. E foi, né, uma baita, né, de uma recuperação. Depois disso daqui, pessoal, depois que o mercado passa, né, a trabalhar acima da média móvel de 20, até comentamos, né, no estudo anterior, que tanto o Brooks quanto o Oliver, né, eles são dois traders que têm essa análise de tendência e de operar a favor da média móvel de 20, né? O Al ele tem uma análise mais completa, é claro, mas os dois têm uma análise e os setups do Oliver muito se assemelham, né, com a ideia daquilo que o Brooks trata. Mas vejam que depois que o preço trabalhou aqui acima da média, eu tenho 15, 18, opa, Luciano, aqui passou a ser tendência, né? 18, 20 fechamentos acima da média móvel de 20. Depois disso daqui, pessoal, para isso daqui ser revertido, passou de 20, né? A gente chama isso daqui de tendência. Tendência, para ela pelo menos gerar lateralidade, ele vai precisar do gap de média. Então, se colocar isso daqui na cabeça, né, que para que esse tipo de movimento ele pelo menos se torne uma lateralidade, né, para que tenha aqui um último setup de compra, né, um pullback aqui, um último respiro dos comprados, né, um pullback final aqui para que inicie, né, quem sabe uma lateralidade, você já evita, né, muito transtorno, por exemplo, operando contra isso daqui. Mas, né, retomando só a ideia, né, do Best Trades aqui, né, daquilo que a gente trabalha dentro do vídeo de hoje, tivemos a barra 1 do dia aqui, né, como uma outside bar, saindo da média móvel de 9. Localização difícil, né? Porque aqui a localização dela era um topo duplo, né, anterior, e também era alto no canal. Mas essa barra, né, não falei para vocês hoje pela manhã, né, enquanto a gente viu a formação dela, essa barra ela é uma barra que tende a ter continuidade, com ou sem correção, né? Em backtest, né, eu até repito e reitero que vocês façam backtest bastante, né, desse tipo de cenário, essa barra, né, dentro desse tipo de contexto. A barra hoje ganhou da localização, teve a correção, né, e depois teve a continuidade. Né? Então, a primeira, né, barra do dia, ela acabou demonstrando a ideia, né, de que era melhor estar para o lado dos comprados aqui nos 60 minutos. Aqui no 15 minutos, né, a primeira barra do dia também acabou sendo uma boa barra de tendência. Tinha uma região de POC aqui. Né, aqui eu acabei fazendo uma venda lá pelos 5 minutos, a gente já conversa um pouco mais. Aqui tivemos também outra outside saindo da 9, né, pessoal? Bem delicada essa daqui. Ó. Essa daqui foi a que eu falei para vocês pela manhã, né, que aqui já era, né, interessante estar encerrando, né, a ideia do trade. Por que outside? Porque ela veio abaixo da barra anterior e ela fecha acima da barra. E ela também está saindo da média móvel de 9. Então ela ficou já com uma predisposição a ter continuidade. Aqui, né, até deveria ter entrado um pouco antes, mas eu estava saindo desse outro trade, então eu acabei não fazendo isso. Depois disso daqui, né, a gente também conversou que aqui, né, nesse tempo gráfico, a gente também está vendo essa movimentação. Deixa eu só voltar essa marcação aqui. A gente também estava vendo essa movimentação como uma tendência, né, pessoal? Aqui a gente precisava daquilo que eu acabei de falar nos 60 minutos. Para que essa tendência que perca força, a gente precisa de pelo menos um gap de média aqui. Fora isso, essa movimentação pode continuar subindo indefinidamente, né? Ou seja, ela pode continuar gerando essa movimentação de alta. Falamos também, né, das características dessas movimentações, que as correções geralmente são por barras menores, ou quando é uma barra grande, é uma barra sozinha. Veja aqui, ó, aquilo que eu mandei hoje pela manhã para vocês do,
do índice e do dólar, né, acabou tendo a mesma repetição aqui na continuidade de todo dia. Ó. Olha, uma barra grande, mas ela não tem continuidade nenhuma. Outra boa barra de baixa, ela não tem continuidade nenhuma. Opa, Luciano, uma barra de baixa, sem continuidade, sem continuidade, sem continuidade. Isso daqui, né, é a perfeita descrição da característica de tendência. Tem boas barras de baixa, mas não há nenhum tipo de continuidade. Tanto que, até falamos, né, de alguns tipos de entrada nesse tipo de cenário. Um dos amigos me pediu para falar hoje, né, sobre as entradas mais agressivas, né, a favor de tendência. Uma das entradas mais agressivas, né, apresentadas pelo AL seria, por exemplo, você comprar fechamentos de baixa. Essa daqui é das mais difíceis que tem. Uma segunda entrada, né, ainda apresentada pelo Brooks seria você comprar retornos à média, né, ou seja, você realmente comprar com ordem limitada aqui, né, comprar retorno à média, como se você estivesse operando lateralidade, mas você está operando a favor da tendência, tá? Outro seria, né, você pegar lá nos 5 minutos a ideia, né, de que você poderia estar entrando em fundo duplo, né, porque fundos duplos a favor de tendência, né, são bandeiras de alta em forma de fundo duplo. Então aqui no 15 minutos teve essa possibilidade de ingresso, né, aqui eu não participei, né, falei em participar porque estava saindo de uma operação, né? Então, geralmente eu acabo não fazendo essa virada de mão, mas era o que seria melhor. Teve amigo que entrou aqui, né, e participou dessa movimentação. Projeção, né, pessoal, que teve essas projeções aqui, né, que poderiam ser possíveis no dia de hoje, ó, primeiro alvo, né, que já acabou chegando. Segundo alvo aqui, né, no outro microcanal. Terceiro alvo aqui e passou bem dessa movimentação. E aí, quando passa bastante dessas movimentações, né, a gente tem que ir, né, buscar outras razões, né? Aí você teria que buscar uma razão bem macro mesmo. Por exemplo, né, você poderia vir buscar isso aqui, ó, né? Primeiro alvo, segundo alvo, né? E posteriormente, né, seria isso aqui, né? Tá? Mas em pivô, né, você teria esse daqui ainda para estar trabalhando. Mas a tendência continua, né? Ela permaneceu ali, veio fazer um topo duplo majoritário ali do dia. Mas vejam que, mais uma vez, né, pessoal? Mais uma vez, barras, né, de tendência saindo das médias, ó. Mesmo entrando aqui posteriormente, né? Aqui seria a entrada inicial. Depois aqui ele faz uma correção, né? Você tem aqui um microcanal de alta, você tem uma L1, aqui seria uma entrada de H1 a favor da tendência saindo das médias. Posteriormente aqui, né, não tem praticamente mais retorno, pelo menos não a média móvel de 9, ó. Só foi esse aqui. Força de setups, tá? É interessante vocês pensarem nisso daqui, ó. Setups de barra saindo das 9 quer dizer que a tendência é muito forte. Setup de barra saindo da 20, a tendência é razoável. Setup de baixa, de alta, né, saindo abaixo da 20, que seria o gap de média, a tendência já não tem mais tanta força. O gap de média você não compra para ele retomar a tendência a princípio. Ele pode retomar em caso de fortes tendências. Mas no geral, quando a gente está aqui, ó, numa tendência, digamos que o mercado tivesse feito aqui o gap de média aqui no 15 minutos. Ele volta e testa aqui a máxima da tendência. No geral, aqui, né, é nosso ponto já de estar realizando lucro. Mais baixo, igual ou mais alto. A ideia é, né, que o gap de média ele trouxe a perda de força dessa tendência. Sem gap de média, né, continua como super tendência. Aqui nos 5 minutos, né, dia de hoje, movimentação inicial abre já com gap de baixa, né, pessoal? Então aqui a gente já abre aqui trabalhando abaixo das médias. Ele monta uma movimentação inicial de alta, mas aqui ele deixa bastante pavio, ficou bastantes barras sobrepostas. Então eu acabei vendendo, né, aqui, pensando, né, no fechamento desse gap aqui, ó, estava aberto, tá? Pensando a princípio numa parcial no fechamento do gap e quem sabe uma nova mínima. Por que uma nova mínima, né, Luciano? Porque, né, a gente deixou como movimentação final, né, do dia anterior isso aqui, ó, principalmente lá do 15 minutos. Né, a gente estava avaliando se ia ter o rompimento e continuidade. Essa aqui é as últimas 3 barras do 15 minutos. Então lá no 15 minutos essa ideia que estava validando esse rompimento. O que o preço fez? Ele renovou um ponto de inflexão. Aqui a gente ainda conversou, né, daria para comprar baixo essa movimentação, porque as médias estavam super alinhadas, ó, todas apontadas para cima, né, então você tem um gap de baixo. A probabilidade de rompimento e continuidade alvo disso daqui, né, se torna muito baixa, porque aqui tanto no 5 quanto no 15 estava a favor das médias, então a gente usa as mesmas médias para ter esse parâmetro. Depois disso daqui, né, acabei estopando quando deu gatilho de compra, então acabei estopando essa movimentação aqui, e aqui, ó, nessa outra barra fechou outside lá no 15 minutos.
e aí eu acabei não virando a mão, mas aqui o sensato seria, né, era realmente virar a mão para essa movimentação aqui, né, já que a princípio, né, eu tinha acabado de ver uma outside lá no 15 minutos. Onde que eu acabei entrando, né, pessoal? Hoje eu acabei fazendo um trade, né, que geralmente não é a movimentação mais comum que eu faço. E aí aqui aproveito para conversar um pouco, né, sobre aquilo que a gente tava falando durante a manhã. Então a gente teve aqui, ó, uma, um novo micro canal de alta. Tivemos aqui uma L1, falamos, né, que a L1 podia ser comprada, né, compradores podiam entrar abaixo de barras. E aí essa barra falhou, né, aqui, ó. Essa L1 falhou, ou seja, a primeira retomada aqui, né, de movimentação, ela falhou e falhou muito rápido. Então a gente chama isso daqui de falha de L1. Essa falha de L1, né, ela leva à possibilidade de duas pernas de alta. Aí o mercado ficou andando lateralmente aqui, e aqui eu acabei comprando essa movimentação. Acabei comprando afastado das médias. Eu repito para vocês e reitero direto, né, que trades de barras com gatilho que saem das médias, como essa aqui, né, como essa aqui, ó, sai das médias, vejam como elas têm melhor predisposição. Barra de gatilho rompendo máxima, barra de gatilho rompendo máxima, tem melhor predisposição a ter continuidade. Né? Você entrou mais afastado das médias, você está sujeito a experimentar uma correção. Aqui eu sabia que eu estava sujeito a experimentar uma correção. Só que a gente tinha esse alvo bem aqui, né? E aí, como eu não estava querendo ficar de fora da movimentação, eu acabei, né, antecipando, né, e participando dessa entrada. É um setup de compra, não tem nada errado nele, né, mas ele acabou, ele fica sujeito à correção, tá? Então aqui teve uma falha, né, de L1 e essa falha de L1 ficou premissa de duas pernas. E aí ele fez aqui uma perna 1, deu uma correção gigantesca, inclusive, né, veio buscar o stop da entrada. Não foi o stop que eu usei, né, até conversei com vocês, porque o 15 minutos era a tendência e se eu não tivesse entrado aqui, o que que eu estaria fazendo, né? Que foi o que eu conversei com vocês durante a manhã. Eu estaria procurando comprar nessa movimentação. Aqui desceu como micro canal, conversamos que lá no 15 minutos isso daqui era só uma barra de baixa, né? Não era nada demais lá no 15 minutos, apesar de aqui ser micro canal. E aí aqui, ó, é a outra entrada agressiva, né, que a gente estava falando do alvo. Isso daqui, ó, para ele é lido como um fundo duplo mais alto, tá? Então, aqui próximo do fundo duplo seria uma entrada agressiva, né, de se comprar. Entradas mais razoáveis, né? Já que aqui foi um micro canal, a H1 poderia não desempenhar muito bem, porém a H2, né, pessoal, poderia desempenhar legal. E aí a H2, né, com barra saindo da média, inclusive um pouco depois aqui ainda, ó, desempenhou, né, uma boa movimentação e deixou, né, de novo, um bom espaço até o topo dupla. Aqui você tinha 400 pontos de espaço. Aqui até o alvo, você tinha pelo menos 430 pontos até o segundo alvo, tá? E aí aqui no segundo alvo, né, acabei realizando lucro e o preço acabou subindo um pouco mais, né? Acabou vindo pagar ainda o terceiro alvo. E dentro da ideia, né, de melhores trades, né, falamos aqui dos trades mais agressivos, né, que seria você comprar um fechamento de baixa do 15 minutos, você comprar retornos na média no 15 minutos. Por quê? Porque é tendência. E em tendência, se você consegue dar um jeito de entrar baixo, né, a sua margem, a sua possibilidade de margem de lucro aumenta. Isso enquanto tiver alvo, tá, pessoal? Outro ponto, né? Você não vê um pivô bem desenhado aqui aos vendidos, né? Você não vê aqui, a não ser esse pequeno pivô aqui, né, que a gente até comentou que ele tinha pago o primeiro alvo dele, tá? Mas não é um pivô bem desenhado, né? É uma barra de correção só que você tem aqui, ali aqui na própria L1, né, na mínima da L1, e só isso, né? E você não vê um bom rompimento de um pivô favorável aos vendidos. Aqui você teve, ó, rompimento, você tem barra de rompimento, você tem continuidade, você tem gap aberto, né, ficando por várias outras barras. Então você tinha um segundo alvo aqui em cima. Seria uma projeção de você trabalhar. O que que a gente conversou, né? Que enquanto não tivesse mudança, né, ali no próprio 15 minutos, não faria sentido, né, você trabalhar contra aquela movimentação. Aqui você tem uma barra climática. A barra climática tende a levar o preço, né, para uma condição de lateralidade. Isso fez o mercado ficar, né, dentro do range dessa barra aqui por algumas horas, ó, mas ainda assim mais ascendente. E mais uma vez, né, é importante reiterar isso. Quando o preço não chega na média móvel de 20, isso indica que a tendência ela está forte, ela está mais forte que uma tendência, né, que fica retornando à média móvel de 20. A ideia é a gente ver esses setups da seguinte maneira: 9, muito forte; 20, razoavelmente forte. Com gap de média, opa, essa tendência já perdeu força, né? Agora ela já não tem mais a obrigação, por exemplo, de retomar máximo, tá? Então aqui do clímax, né, ele poderia ter feito o gap de média, mas também nem isso. Na verdade, nem tocou a média móvel de 20, né? Permaneceu aqui como super tendência.
E até quando vai essa tendência, Luciano? Até quando não conseguir mudar as características ali no 15 minutos, depois nos 60 minutos, não tem reversão, pessoal. A não ser que a gente tenha uma barra, como a gente falou, né? A gente até vai trabalhar, né, no estudo de amanhã algumas características de reversão, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa ideia. Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Não operem contra a tendência. A regra de coloração está ali também, né, para te auxiliar nisso, né, para você não ficar, por exemplo, tentando antecipar. O único momento que o mercado mudou a estrutura aqui, ó, foi hoje, nessa primeira barra do dia. A única barra vermelha que teve, ó, porque ele realmente ele mudou uma estrutura macro de movimentação. Depois disso, ó, as barras amarelas, né, elas ainda nos caracterizam a ideia de que isso daqui ainda pode ser um pullback. E aí a gente tem que ler as características, se ainda se parece com um pullback ou não, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Amanhã a gente continua o nosso estudo sobre características de reversão. Eu acho que vai ser interessante. Depois eu estou pensando em fazer um vídeo do características de tendência, né? E a gente vai lá e filtra todas as características depois do lateralidades. Que acho que assim fica um conjunto legal para vocês pensarem ali dentro, né, das atribuições ali de cada característica dos livros, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.